Queria que você falasse de o que seria um valuation. Tá bom. E como é que é essa avaliação, esse tempo, essa maturação de valuation. Então vamos lá, acho que primeiro traduzindo aqui, né, o que é valuation, né? Valuation é avaliação de empresa, é quanto vale, quanto aquela empresa é precificada, mas é o que está sendo precificado? Você tem diversos valores. Você acha o valor da empresa e você acha o valor do equity, que é o valor do capital próprio de quem colocou o dinheiro para aquela empresa. E aí você avalia o quanto que vale aquilo, assim como você avalia qualquer bem, você acha um preço para você poder ou entender quanto que a empresa vale ou para poder transacionar aquela empresa, o ativo, etc. Tá? E o valuation tem diversos propósitos. Então, partindo do pressuposto aqui que valuation é você avaliar, é dar valor, é encontrar um valor de alguma coisa, e no caso a gente está falando de empresa ou de ativo, um ativo, uma empresa, uma participação, que no fim, enfim, é uma empresa, e um valuation tem diversos propósitos, né? Então, qual é, na hora de montar uma avaliação, acho que o primeiro ponto é por que eu quero avaliar. E o valuation também pode ser uma ferramenta de gestão. Então, eu posso simplesmente fazer um valuation para ter uma ideia de quanto a minha empresa vale, mas também posso ter uma ferramenta de valuation para conseguir acompanhar a evolução da minha empresa. Por quê? Porque existem diversos métodos de avaliação de empresas. Então, existem diversos, método econômico, fluxo de caixa descontado, múltiplos de faturamento. E a única coisa, isso eu vou ser um pouco piegas aqui, vou usar um clichê, né? Todo mundo se refere a alguém. E aí o papa da avaliação de empresas é o Damodaran. Né? É o mais reconhecido, dentre outros grandes, é um dos mais reconhecidos como... Aí ele é o papa da avaliação de empresas, o papa do valuation. Eu gosto sempre de me referir a ele porque ele diz... Para mim é muito marcante. Eu me lembro sempre que eu estou falando de ativos sendo transacionados, eu me lembro dele. Que é, a única certeza que você tem quando faz uma avaliação é que ela está errada. Né? O que você pode tentar adivinhar ali, né? Tentar adivinhar não, você pode tentar se basear em algum ponto para diminuir o quanto que aquilo pode estar errado. Tá? E aí por quê? Porque uma avaliação de empresas passa por premissas. Se você está avaliando qualquer coisa, você está passando por premissas. Premissas de crescimento. Você falou de economia. Então, poxa, qual é o cenário econômico que eu vou usar para avaliar a minha empresa? Eu vou usar um cenário econômico atual com uma projeção de longo prazo. A gente está num país que é extremamente volátil. Se você olha como a taxa de juros se comporta ao longo dos anos, é uma montanha russa. Você tem ciclos de 3%, ciclos de 15%. Isso em subidas drásticas entre períodos que são curtos. Então, qual é o cenário econômico? Depois, como minha empresa fatura? Como que eu precifico o meu produto? Como eu precifico aquilo que eu vendo? Qual é o meu resultado? Quanto que eu vou ter de receita? Para eu ter essa receita, qual é a minha estrutura de custos para eu ter essa receita? Para eu ter essa estrutura de custos para essa empresa funcionar, o que eu preciso comprar? Quais são os ativos que eu preciso comprar? Ou seja, qual é o meu CAPEX? Quais são os investimentos em ativos fixos que eu preciso fazer? Além disso, como é que esse ativo ele vai se amortizar? Quando que eu preciso repor esse ativo? Porque eu estou olhando no tempo, eu não estou olhando só hoje. Né? Uma avaliação ela é ao longo do tempo. Então, qual o período que eu quero fazer uma projeção, sabendo que é muito difícil prever o futuro? Né? Eu estou me baseando em premissas ao longo do tempo. Então, o que eu tenho que fazer para entender como a minha empresa funciona, como aquele negócio funciona e como eu transformo como esse negócio funciona em premissas que me tragam uma projeção de demonstrações financeiras. Aí eu estou falando aqui de um resultado do exercício, uma DRE, como eu faço para ter um balanço patrimonial e como eu tenho o meu fluxo de caixa. Resultado pode ser indireto, direto, etc. Uhum. E aí, com base nessas projeções, você tem metodologias diferentes para avaliação da empresa. Né? Então, por que eu digo que o valuation também pode ser uma ferramenta de gestão? Isso eu queria massificar muito para o pequeno empresário. Porque quando você olha para o que é o universo do pequeno, médio empresário, a mortalidade de empresas pequenas e médias é muito grande. Principalmente para aquelas que estão abertas há 2 anos. Tem uma mortalidade, um índice que eu não sei exatamente qual mas sei que é elevado, que empresas novas, se sobreviverem mais do que 2 anos inicialmente, tendem a sobreviver mais. Aí depois você tem uma mortalidade de 2 a 3, 4 anos. E depois as sobreviventes disso tendem a continuar. Então, para que serviria você fazer uma ferramenta de avaliação de empresa para um cara que está começando?
para ele saber o rumo dele. Porque você está olhando as premissas, você está tendo que projetar tudo, você está tendo que entender tudo, como você falou, é o MBA. É o MBA por quê? Porque você está precisando entender tudo como funciona a tua empresa. Sim. Você precisa, isso que eu acabei de passar em premissas, você vai precisar entender, poxa, como é que eu precifico o meu produto? Se você não entende como precifica teu produto, como é que você vai avaliar a sua empresa? E isso o pequeno empresário, o médio empresário, ele está preocupado em apagar incêndio. Às vezes ele é o exército de um homem só. Ele está lá tocando o negócio dele. Ele precisa vender, ele precisa fazer o produto, ele precisa comercializar o produto, ele precisa comprar, ele é tudo. E aí acaba não sobrando tempo para pensar para frente. E aí, esse tipo de premissas, de olhar para frente, é o que ajuda ao profissional, ao dono de uma empresa pequena e média, para entender se ele está no caminho certo. Isso para o dono da empresa é muito importante, porque se ele não para fazer um exercício de futuro, o exercício de futuro passa por entender o presente. Porque se você não tem a base, como é que você vai projetar o futuro? Você precisa entender como você está. Porque, como você falou, vamos falar de margem aqui. Se você não sabe a sua margem, como é que você vai pensar qual vai ser a margem do ano que vem? Então você precisa entender a tua margem. Você precisa entender qual é a sua estrutura de receita, você precisa entender qual é a sua estrutura de custo, sua estrutura de despesa, quais são as margens, tem N margens, né? Quais são as margens do teu negócio, como é que o seu negócio gira, né? Quanto que eu preciso investir em ativo fixo, ativos que vão gerar minha receita, como que são os meus giros, se eu tenho receita, em quanto tempo depois que eu vendi, entra o dinheiro no meu caixa? Então eu preciso entender. Isso também afoga o pequeno empresário. E aí tem essa ilusão do resultado, barra caixa, barra obrigação a pagar. O que acontece muito também é o pequeno empresário, pequeno e médio empresário, o giro dele é ao contrário do que algumas grandes empresas com poder de barganha com fornecedores. Às vezes o pequeno empresário e o médio empresário ele é obrigado a pagar à vista ou com 30 dias, quando na verdade ele recebe com 30, 60, 90. Exato. Então isso significa que ele tem um capital de giro invertido, ele tem que ficar colocando dinheiro para capital de giro. E aí não tem os juros baixos para aportar e às vezes não tem o valor para aportar. E aí eu estou chegando na dívida. Por quê? E o fato de não entender esses ciclos vai acontecendo da pessoa criar o bolo, que é o famoso bolo. Eu estou tocando pelo bolo, estou tocando como dar, eu vou lá e pego no banco um capital de giro. Aí começa a ideia da dívida, né? Porque a dívida ela é boa. Mas é para a ideia de salvar o negócio. Claro, e eu não tô criticando. Quem sou eu? Não, eu sei, mas... É um guerreiro, ainda mais no Brasil, com a nossa carga tributária, que é uma das maiores do mundo, com a nossa dificuldade tributária, em apuração tributária. E como você falou, quando trabalhávamos juntos, às vezes eu já passei por isso em algumas experiências, aonde fazer um tributário, planejar, olhar para frente, conseguir estimar e juntar os dois, né? De maneira adequada, porque a gente tem tendência a simplificar algumas coisas. Como eu disse, a gente vai ter sempre uma estimativa e a única certeza que a gente tem é que essa estimativa está errada, porque senão a gente estaria acertando a loteria, certo? Fazer uma avaliação considera olhar para frente ou estimar algum múltiplo. Tem algumas metodologias mais simples. Mas considerando uma muito utilizada, que é o desconto de fluxos de caixa a valores presentes, você está olhando para o futuro. Né? O múltiplo não, é direto. Normalmente se vende essa empresa por quanto? 3 vezes, 4 vezes EBITDA. Isso é um múltiplo. Então você estima ali para um múltiplo normalmente praticado no mercado, quando se encontram múltiplos para aquele tipo de ativo. Mas olhando para essa metodologia que é de fluxo de caixa descontado, para você chegar no fluxo de caixa, você precisa assumir todas as premissas e você está trazendo um valor presente. Isso significa você olhar para frente e entender todo o teu negócio, e aí entra, para esse pequeno e médio empresário, como é que eu financio a minha empresa? Né? Como é que essa empresa tem de giro, como é que eu financio o meu negócio? Como é que eu consigo, olhando para frente, entender qual vai ser a minha necessidade de caixa, seja daqui a 1 mês, 2 meses, 1 ano, a depender de como são feitas essas projeções, tem projeções mensais, projeções anuais, trimestrais, isso também é de se escolher, como esse negócio vai sobreviver. Porque você tem ali, a depender como está falando, né, os descasamentos de pagamento e recebimento, que podem ser ao contrário para o pequeno empresário, ao invés dele receber primeiro e pagar depois, ele paga primeiro para receber depois, ele tem que se financiar. E aí a opção dele é o quê? Eu vou tirar do meu bolso? Eu tenho para tirar do meu bolso? Eu vou colocar mais na empresa ou não tenho? Só tenho o banco. Ou eu tenho a possibilidade desses dois instrumentos. E aí a gente tem que... Pedala em imposto. Sem entrar nessa questão tributária, de poder, enfim, acho que esse é um outro... É outro, né? Mas assim, mas é a forma dele pedalar, é a forma assim. E uma coisa que a gente avalia no valuation
é a dependência da receita em cima de alguns clientes. A variedade, assim, se você está com um cliente que é 90% da tua receita, 80%, às vezes não vale nada. Isso também é muito dependente do dono. Entendeu? E o valuation também tem tem um outro cenário que é sinergia, economia. Tem um cenário de que você quer comprar aquele cara porque faz sentido, porque, por exemplo, tecnologia é muito isso. O cara tem empresa pequena que desenvolve aplicativo. Aí tem uma empresa grande que vai lá, pega esse aplicativo e fala, mano, eu não vou ter tempo de desenvolver, o cara pega isso aqui pronto e conecta o meu negócio. Porque ele já criou aquilo.